Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós veremos como funcionam os neurônios do Stark. Os neurônios de sinais e também os neurônios de preço. Veremos como utilizá-los para criar uma estratégia do zero, para melhorar uma estratégia já existente, para melhorar um alvo, um take profit, um stop loss, utilizando esse recurso. Antes da gente começar a falar sobre os neurônios em si, o funcionamento deles, como a gente utilizar eles nas otimizações, eu gostaria de dar uma breve introdução do que realmente são os neurônios, né? Eu acho que é uma dúvida bem comum aí entre os nossos clientes mais avançados. Eu gostaria de dar uma esclarecida de uma forma que até hoje a gente não comentou sobre isso, tá? Os neurônios, eles foram criados a partir de uma ideia que seria uma variação delimitada de uma inteligência artificial, tá? Talvez algumas pessoas até questionem, né? Poxa, por que a Code fez dessa forma, né? Por que eles não utilizaram realmente uma rede neural, né? Algum algoritmo de inteligência artificial, né? A gente tentou, tá? A gente testou, inclusive na internet tem bastante código fonte de algoritmos de inteligência artificial, tá? Em todos os testes que nós fizemos, eles não demonstraram eficiência. Para vocês terem uma ideia, né? Uma simples estratégia de fecha fora, fecha dentro de banda de Bollinger, ela consegue ser infinitamente superior a uma estratégia avançada, a um algoritmo avançado de redes neurais. Na nossa visão, há muita perda computacional quando se usa algoritmos de inteligência artificial para o mercado financeiro, né? Porque são inúmeras variáveis que podem ser utilizadas naquele algoritmo. Como é um universo tão grande, é muito difícil a gente chegar num algoritmo de IA que realmente consiga tirar proveito de tudo isso, né? Sem a gente delimitar ele, né? Por exemplo, um algoritmo ele não sabe que a mínima de um candle, ela sempre vai ser menor do que a máxima de um candle, né? Que a mínima do dia, ela sempre vai ser menor do que o fechamento ou abertura ou máxima de qualquer candle do dia, né? Então são coisas desse tipo que por não existirem, né, como regra, como delimitação no algoritmo, ele acaba gastando muito tempo de processamento, né? E quando você consegue ter um algoritmo que tem alguma performance, ele demora tanto tempo no período de treino que quando ele se torna eficiente no backtest, ele já está defasado na real, né? Então, depois de muitos testes, de muitas validações, né, a gente decidiu não implementar redes neurais clássica, então a gente partiu por uma criação de algo mais particular, né, nosso, que seria um gerador de expressões para o Stark, tá? Quem está familiarizado bastante com o Stark vai entender do que eu estou falando, né? Hoje a gente tem que escrever as expressões para ele poder operar. E os neurônios, eles vêm para ser um gerador de expressões para nós, tá? Então aqui, ó, nessa imagem, eu consigo exemplificar um pouquinho do que os neurônios fazem, né? A gente tem uma lista de inputs, né, nos neurônios, e cada input ele é como se fosse um valor de um mapa, tá? Imagine que isso aqui seja um mapa, né? Então, por exemplo, o input 1 ele vai comparar se x é maior que y, o input 2 vai comparar se x é menor que y, né? E pode ser alguma coisa um pouco mais complexa, né? Com duas comparações, por exemplo, o input 5 ele seria x maior que y e x menor que z, né? Ou seja, x estando entre y e z, tá? Então, assim, esses aqui são exemplos, tá? A lista é bem maior do que isso. O Stark, com esse mapa, ele consegue, então, começar a montar expressões para nós. Então, quando você manda fazer uma otimização, testando um neurônio específico, ele vai passar por todas essas possibilidades e vai fazer a troca, né? Nessas variáveis x, y, z, ele vai aplicar os valores de preço de indicadores que você está utilizando ali no robô. Quando você está aqui no robô, ele até te fala o que ele utiliza para esses valores, tá? Ele tem um parâmetro chamado preciso ativar, né? Que significa assim, esses são os indicadores que ele vai utilizar, né? Você precisa ativar lá, tá? Então, ó, a média 1, a média 2, a 3, a 4, a banda 1, a banda 2, o zigue-zague, o preço de referência do R6 ao R10. E quando a gente fala do preço de referência do R6 ao R10,
a gente está falando de uma lista de preços, né, que podem ser diversas coisas diferentes. Ó. Pode ser tudo isso aqui. Né? Então, cabe a você escolher, né, o que você quer delimitar aqui, né, para o robô testar. Eu quero testar FIBO, quero testar médias, pivot point, máximas e mínimas do dia atual, dia anterior. Tá? Você pode setar os valores do R6, 7, 8, 9 e 10. Tá? E os neurônios irão utilizar isso aqui. Tá? Por que não utilizar do R1 ao R5? A gente até poderia fazer, né? Só que a otimização ficaria mais pesada, né? E a gente decidiu fazer do R6 ao R10, porque normalmente quando está criando um setup, a gente utiliza ali o R1, R2, R3 primeiro, né? Para montagem do setup. E aí você tem normalmente livre os últimos R's aqui, tá? Então por isso que os neurônios utilizam esses como base, tá? E aí dentro da média 1, 2, 3, 4 que ele utiliza, ainda tem as variações de Kendall, né? Pode ser a média 1 na posição 0, a média 1 na posição 1, a média 1 na posição 2, né? E tudo isso o próprio Stark vai fazer, tá? De repente, essa expressão aqui, 5, pode ser assim, a média 1 na posição 2 maior do que a média 1 na posição 1, end... a média 1 na posição 2, né, que é a mesma coisa aqui, menor do que a mínima do dia anterior, que está no seu R6, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é uma expressão que foi criada de acordo com os indicadores que você selecionou, né, que você ativou ali, e de acordo com o mapa de neurônios do Stark. Tá? É assim que funciona. Você ainda pode mandar otimizar, né? De repente você não precisa fixar um valor. Tá? Você pode simplesmente falar assim, eu quero que faça uma otimização completa, né? Ou genética. Normalmente tem que se usar genética para esse tipo, né? Porque acaba dando muitas combinações. Tá? E aqui do R6 ao R10, você pode pedir para ele otimizar. Tá? Você vai desde a primeira opção, né? Até a última opção que você achar que faça algum sentido para você, entendeu? Coloca todos os ranges, né, em todos eles aqui, e quando você mandar otimizar um neurônio, ele vai testar todas as possibilidades. As médias, por default, elas já são ligadas aqui com alguns valores padrões, 21, 89, 34, 50. Tá? Você pode deixar os valores default, você pode colocar o seu valor, eu quero uma média de 100. Eu quero que o neurônio use uma média de 100, uma média de 200 e uma média de 300, tá? Você pode fazer isso, ou você pode simplesmente deixar, sei lá, 3 médias fixas e uma você otimiza também, né? Eu não sei exatamente se eu quero média simples ou VWAP, então faz um teste desde a simples até a VWAP, testando algum período específico ou testando também o período, né? Começando em 20, indo de 10 em 10 até 100, sei lá, né? Então, todas essas customizações você pode estar fazendo e aí a sua otimização vai depender de tudo isso que você está setando aqui, tá? E nesse caso, né, depois que você definiu todos os indicadores, que são todos esses daqui, você então vai ligar o neurônio, né? Quantos neurônios você vai utilizar, né? Você pode utilizar 1 ou 2 ou 3, tá? Aí depende também da sua estratégia. Se você utilizar um neurônio, você vai ter sinais simples dessa forma aqui, tá? O máximo que um neurônio sozinho consegue fazer são 2 comparações, igual tem aqui no R5, tá? Alguma coisa comparado com alguma coisa, alguma coisa comparado com outra coisa, tá? Isso aqui é o máximo que ele chega. Mas você pode fazer, por exemplo, 2 neurônios para dar um sinal. Então você conseguiria, por exemplo, estar utilizando o 5 e o 6 ao mesmo tempo, né, para gerar um só sinal. Como que seria isso? Aqui no seu sinal de entrada, você vai especificar quais neurônios você vai utilizar, né? Então, se você colocar, por exemplo, só o N1 aqui, então você vai estar pegando um sinal mais simples, né? Se você colocar N1, AND, N2, o seu sinal já vai ficar um pouco mais complexo, tá? Você pode ir colocando AND N3, AND N4, tanto faz, né? Aí é com você. Claro que se você colocar muita coisa aqui, provavelmente não vai achar nada, né? Vai ficar tão complexo o sinal que ele não vai achar nada.
Uma forma que eu gosto de fazer é ir adicionando os neurônios aos poucos, né? Então, você faz a primeira otimização só com um neurônio, tá? E aí, quando você coloca o neurônio aqui, você tem que ativar a otimização dele, tá? Respeitando esse range que ele informa aqui, ó, que é de 0 a 352. Isso aqui é como se fosse a posição do mapa lá que eu expliquei para vocês, tá? Então, para ele saber exatamente o que ele vai utilizar, você varia aqui de 0 a 352 de 1 em 1, tá? Sempre se atente a isso. Então, se você rodar essa otimização, ele vai tentar descobrir para você um sinal simples de compra, né? Em que gere alguma expressão ali com base nesses indicadores que estão ligados, que dê algum sinal de compra para você. Depois, ao final dessa otimização, você pode escolher o melhor resultado, e aí você vem aqui e liga mais um neurônio, tá? End N2. E aí você também liga aqui, né? Desliga o N1 no caso. Vamos supor que você identificou que o valor 150 ficou interessante, tá? Então você vai fixar o 150 e aí você vai ligar o N2 para você otimizar ele. Então agora é a vez do N2 ir do 0 até o 352. Só que aqui tem uma coisa interessante, né? Como você já delimitou os indicadores na primeira otimização, talvez na segunda otimização, quando você vai ligar o segundo neurônio, você precisa então desligar a otimização dos indicadores. Tá? Se você estava, por exemplo, otimizando uma média aqui, talvez você tenha que desligar a otimização dela agora, porque senão você vai tentar mudar a média e aí você vai estragar a referência do neurônio 1. Entendeu? Vamos supor que o neurônio 1 está usando essa média 1 aqui. Se você otimizar ela e mudar o valor dela para o N2, você vai estar também mudando para o N1, né? Caso ele utilize. Entendeu? Então talvez faça sentido você só adicionar o neurônio sem mexer com os indicadores na segunda passada, né? Aí você pode ir adicionando novos passos, né? N3, N4, até você achar que chegou num valor legal. E percebam que aqui eu coloquei só a compra, né? Porque é bem difícil você conseguir fazer uma otimização e encontrar um sinal de compra e sinal de venda ao mesmo tempo usando neurônios, porque serão coisas totalmente diferentes, né? Não é igual um cruzamento de médias que a gente vai configurar se cruzar para cima compra, se cruzar para baixo vende. Quando você está utilizando neurônios, não é bem assim, né? Se você utiliza o N1 aqui na compra e o N2 para venda, são coisas totalmente diferentes, que normalmente vai pedir alvos diferentes, vai pedir uma gestão diferente, tá? Então, é bem mais prático, bem mais usual você fazer um setup de neurônio só para compra e um outro setup de neurônio só para venda, entendeu? Porque não dá para você fazer simplesmente o contrário, serão coisas diferentes e talvez você não consiga aplicar uma gestão que se encaixe para os dois, né? Então a gente sempre faz nessa forma, tá? Agora, se você já tem um setup pronto, né? Vamos supor que você tem um setup assim, ó, que ele compra toda vez que rompe a máxima do candle anterior e ele vende toda vez que rompe a mínima do candle anterior, tá? Então vamos supor que esse é o seu setup. E aí você quer melhorar ele com neurônios e não reescrever, tá? Não fazer um setup novo. Como que você faria nesse caso aqui? Os indicadores que você não está utilizando, né, no caso as médias aqui, você não estaria utilizando. Então você pode otimizar elas junto com os neurônios, tá? Caso o seu sinal esteja utilizando uma das médias, aí obviamente você não vai mexer nela, né? Você vai otimizar só as demais, tá? E você poderia vir aqui e adicionar então end N1, né? Na compra, e aí você vai estar tentando melhorar o seu sinal de compra. Você vai lá e liga a otimização no neurônio 1, tá? Então ele vai tentar fazer de tudo aqui para conseguir juntar alguma coisa a mais no seu sinal de entrada que melhore o seu setup. Tá? Você fez para compra, aí sim, depois você pode fazer para venda. Você pode tentar um N2 aqui para venda, né? Então você vai lá no seu sinal de venda e coloca end N2 aqui, né? Otimiza o N2, então você vai conseguir identificar algo que possa melhorar o seu setup na venda. Tá? Então, nesse caso, sim, dá para você utilizar neurônios para as duas coisas, porque na verdade você está usando o neurônio como um filtro, né? O seu sinal já está lá no setup, né? E você está colocando só um filtro a mais. Agora, quando você usa só o neurônio, aí
a compra e a venda serão coisas totalmente diferentes, tá? Até agora a gente falou do neurônio de sinal, né? Do N1 ao N10. E eles são neurônios que geram sinais, que é isso que a gente viu aqui. Eles geram uma expressão, tá? Nós temos também os NPs, né? NP1, NP2, NP3, 4 e 5, tá? Como que eles são usados, né? É basicamente a mesma coisa. Ele vai tentar achar preços de acordo com tudo que está selecionado aqui no seu setup, né? Todos os indicadores que estão ativos, ele vai tentar encontrar preço para te entregar como uma variável chamada NP1, NP2, NP3 e NP4. Tá? Então, por exemplo, esse sinal aqui, nós temos o fechamento do candle 1 maior do que a máxima do candle 2, né? A gente poderia colocar um filtro do tipo assim, end P, que é o preço, né, maior do que NP2 ou NP1, né? Então a gente poderia otimizar esse NP1 aqui, nesse caso é de 0 a 215, tá? O range. Tem que respeitar aqui. A cada atualização do Stark pode ser que esse range aumente, tá? Se a gente implementar coisas novas, ele vai aumentando. Então sempre fica de olho aqui qual que é o range para você otimizar só o que for suficiente, tá? Então de 0 a 215, ele vai tentar 215 preços diferentes nessa comparação sua aqui, tá? É assim que funciona. E caso você queira utilizar um neurônio como alvo, você também pode, né? Você pode pegar esse NP1 aqui, jogar ele num preço de referência, por exemplo, ao R11. O meu R11 vai ser igual ao NP1, tá? E aí lá no meu sinal de compra, eu vou falar que o meu take profit, por exemplo, né, meu alvo, ele vai ser o R11. Tá? Eu tenho que fazer isso porque aqui na lista de preços não tem os NPs, né? Então você tem que jogar ele para um preço de referência. No caso, eu joguei ele no R11, né? E aí eu seto o R11 como sendo o meu take profit, tá? E lá nos alvos, né, na configuração de alvos, em vez de eu falar que ele vai ser com base no preço médio, eu falo que ele vai ser automático, né? Que automático é o termo que a gente usa para pegar os preços lá dinâmicos conforme os R's, tá? E essa distância eu posso zerar então, porque o que retornar lá em cima é o que eu vou utilizar, tá? Então nesse caso aqui, deixando o take profit automático e fazendo essa configuração aqui do R11 para take profit de compras, eu tenho então um alvo com base nos neurônios, né? Bastaria otimizar aqui o NP1, que eu vou estar tentando diversos tipos de preços diferentes, tá? Preços de médias, de bandas, máximas, mínimas do dia. Aí tem uma infinidade de possibilidades que ele tenta ali, tá? Todas as opções que tem nessa lista de preço de referência aqui, ele também testa, tá? Então, essa lista toda aqui é testada pelos preços pelos neurônios de preço, tá? Então são essas as diferenças, né? O N1, do N1 ao N10, ele retorna uma expressão, né, que você vai utilizar como sinal ou como filtro. Já o do NP1 ao NP5, ele retorna um preço, que aí você pode utilizar como parte de uma expressão ou como um alvo, né? Lembrando que se você for utilizar como alvo, você tem que definir aqui um NP para compra e um outro NP para venda, tá? Você teria que colocar, por exemplo, o NP 2 aqui no R12, né? E lá no sinal de venda, você configura que o take profit das vendas ele vai estar no R12, tá? Que consequentemente é o NP2, e aí você otimiza o NP2 e ele vai te dar o preço automático lá do seu take profit, né? Tá? Então, isso aqui são as formas, né, de se utilizar. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma outra maneira de utilizar, que a gente tem feito bastante e tem dado bons resultados, que é junto com indicadores. Tá? Eu vou pré-definir aqui, eu vou carregar um setupzinho que eu vou liberar para vocês na descrição desse vídeo. Tá? Vai ter um linkzinho aí para vocês baixarem esse setup aqui. Ó. Ele se chama mineração de indicadores. Tá? Então você carrega esse setupzinho.
Por padrão, ele vai vir aqui com um na compra e um na venda, tá? Caso vocês queiram só otimizar indicadores também, ele também serve para isso. Na verdade, ele foi feito para isso, tá? E aqui, quando você vem nos indicadores, vocês vão ver que já tem bastante coisa marcada, tá? Então, ó, ele tem aqui o filtro de tendência marcado, que é algo que é bem interessante, né? Para ele trabalhar só a favor de uma média, só contra uma média, a favor de uma inclinação, contra uma inclinação. Então, ele costuma achar algumas coisas bem legais e a gente utiliza isso aqui como um coringa, tá? A gente deixa ele sempre ligado aqui. Caso a otimização não queira usar isso, ela vai manter desligado, tá? E aí não se aplica, né? E fora isso, todos os demais indicadores aqui, ó, vocês vão ver que eles já estão com range pré-definido nesse setup que a gente cadastrou, que a gente está liberando, tá? E sempre que tem esse pronto para minerar aqui, ó, é porque esse indicador de baixo ele já está configurado, né, com valores padrões para uma otimização, tá? Então, ó, pronto para minerar, né, tá aqui, pronto para minerar, né? Tá vendo que ele já pega alguns ranges aqui. Esse aqui também, tá? Então, quase todos os indicadores aqui estão com esse pronto para minerar. E aí, para você fazer a mineração, né, de acordo com esses indicadores aqui, basta você ligar a otimização do período. Então, por exemplo, eu quero ligar o IFR. Basta você ligar o IFR aqui, ele já vai ter um range pré-definido aqui, ó, tá vendo? No caso do IFR está indo de 0 até 50. Por que 0? Porque 0 seria desligado, ou seja, não utiliza o filtro, né? E os padrões já ficam aqui fixos, né? Você não precisa otimizar os parâmetros do indicador nesse primeiro momento, né? Depois você pode até refinar numa segunda otimização, mas na primeira você não precisa, tá? Eu queria, por exemplo, o CCI, tá aqui também, pronto para minerar. É só a gente marcar essa opção aqui, né? Que ele já vai estar pronto para estar otimizando, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui de um CCI junto com o neurônio, tá? Então, eu já marquei aqui o CCI para ele utilizar, tá? Todos os demais aqui que estão prontos para minerar, ele não vai usar, porque eu não ativei, né? Eu teria que ativar aqui a otimização deles para poder utilizar os demais indicadores, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar só o CCI, né? E o nosso coringa aqui, que é o filtro de tendência, que já está ativo, tá? Se eu quisesse fazer uma mineração somente com base em indicador, tá pronto, bastaria rodar essa otimização, tá? Porque ele já está permitindo a compra e a venda. Agora, se você quiser ainda incluir um neurônio a mais, aí eu recomendo você a fazer somente a compra ou somente a venda, né? Então, vamos fazer só a compra ali. Eu apago o valor 1 daqui da venda, né? Para deixar só a compra. E aqui na compra, em vez de ser 1, eu vou colocar N1. Tá? E então, eu vou ligar o neurônio 1 de 0 a 352. E aí você tem que, obviamente, definir esses indicadores aqui, né? As médias já estarão definidas nesse setup aqui, tá? Você pode também ligar uma otimização das médias, caso queira, né? Para variar mais ainda. E aí a única coisa que você precisa definir, na verdade, é do R6 ao R10, né? Que são preços que você pode estar definindo de acordo com o que você acha que faz sentido, né? De repente um FIBO, de repente uma mínima dos últimos X fundos, né? Ou aqui no caso, mínima nos últimos 5 fundos. Pode ser ainda máximas e mínimas do dia anterior, do dia atual, né? Então aí tem que colocar a imaginação para trabalhar, né? E definir alguns preços que talvez façam algum sentido, tá? Definir todos esses, e aí você liga a otimização. Então, o que você vai estar fazendo aqui? Você vai estar tentando criar um setup baseado em CCI, né? No indicador CCI, com um neurônio a mais, né? Ou seja, ele não vai entrar só com base no CCI, ele vai entrar com base no CCI, mais uma expressão especial aqui de neurônio que você está aplicando, tá? Se por acaso a otimização entregar para você que o valor ideal do neurônio é o 0, significa que ele não está usando o neurônio, né? Então, bastaria você desligar ali o neurônio e colocar o valor 1 aqui para ele sempre comprar só com base no CCI, tá? Porque aí significa que ele desprezou o seu neurônio, tá?
E ainda depois que você fizer a otimização, né, vamos supor que ele descobriu que o valor ideal aqui para o neurônio 1 é o valor 120. Legal. Você está com o seu sinal aqui com N1, né? E já o valor 120 ali do mapa de neurônios fixado. Aí você pode ainda tentar um N2, né? Você pode ligar a otimização aqui e tentar um N2. Se você fizer essa otimização agora, aí você pode até desligar lá os demais indicadores, né, de filtro, otimizar só o neurônio 2. O que você estaria fazendo aqui nesse momento? Você estaria tentando botar um filtro a mais no seu setup, né? O setup ele já está operando com base no CCI, talvez com base no filtro de tendência, e o neurônio 1. Aqui eu estou tentando colocar mais um segundo neurônio para aprimorar ainda mais o meu sinal de entrada. Tá? Só tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade de operações, né? Porque se você vai colocando muitos neurônios, vai reduzindo muito a quantidade de operações, você está, na verdade, overfitando o seu setup. Tá? E aí, algumas vezes, você vai ter um resultado ali que só vai funcionar no backtest. Né? Então, é sempre bom você ter pelo menos uma amostragem de umas 150, 200 operações, tá? No backtest, para você poder ter uma certa confiança ali de que esse sinal que está sendo gerado é algo que realmente faz sentido, né? E não apenas um overfitting. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E uma outra coisa também que eu sempre recomendo fazer, principalmente quando você utiliza neurônios, é você fazer walk-forward analysis, né? Que é você otimizar num período e validar em outro período. Tá? Então, o próprio MetaTrader te dá essa opção. Né? Você pode, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma otimização de 2018 até 2021. Né? Se eu quiser fazer um walk-forward aqui, eu posso falar para ele que a partir de 1/1 de 2021 vai ser out of sample. Né? Então, o que ele vai estar fazendo aqui? Ele vai estar otimizando de 15/5 de 2018 até 1/1 de 2021, né, como período in sample, que é o meu período de backtest. E à frente disso, né, ou seja, o ano de 2021, esses 7 meses que a gente tem aqui, ele seria o meu out of sample, né, que é a minha validação. Tá? Isso é muito importante. Para o teste se mostrar eficiente, ele tem que performar bem nos dois períodos, né? Tanto no in-sample quanto no out of sample. Tá? Bom, pessoal, eu acho que o que eu tinha para falar aqui hoje nesse vídeo sobre neurônios é isso. Né? Fico à disposição aí caso apareça qualquer dúvida. Quem ainda não é nosso cliente, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, está conhecendo a Cold Trading agora, você pode criar o seu setup de forma totalmente gratuita no nosso robô, fazer testes, fazer validações, tá? E somente quando você for rodar em conta real que você precisa então fazer uma assinatura, né? E aí você ganha ainda os 30 primeiros dias de licença gratuita para você testar o seu setup em conta real, tá? Mas faça assinatura somente depois que você já tiver com o setup validado e pronto, né? Senão você vai acabar perdendo aí esses 30 dias gratuitos, tá bom? Fico à disposição em qualquer dúvida. Curta esse vídeo aí, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Tamo junto, até mais, forte abraço.